Eu diria que há dois tipos de pinhal em Portugal. Um pinhal nativo, que sempre existiu cá e que é muito rico em biodiversidade. Tem cerca de 13, 15% das espécies endémicas portuguesas, tem cerca de 25 espécies ameaçadas, portanto tem um alto valor de conservação, e os pinhais do Algarve, os pinhais da Península de Troia da Península de Setúbal, os pinhais do Oeste, os pinhais do Norte, todos eles são diferentes e únicos e todos eles têm um conjunto de espécies muito interessantes. Desde estas que eu estava a dizer que são mais raras e únicas, até aquelas mais comuns como a camarinha, o samoco ou outras espécies. Além disso, também podem muitas vezes abrigar habitats únicos, como por exemplo o caso dos charcos temporários ou pequenas depressões dunares, que só por si também têm um elenco de espécies muito interessante, que não está diretamente relacionado com o pinhal, mas que só existe porque existe lá à volta pinhal. Em segundo lugar, temos os pinhais todos de interior, que esses sim foram claramente beneficiados pela ação humana, portanto foram favorecidos, selecionados geneticamente, etc., para conseguir sobreviver ao clima mais continental do interior, e esses normalmente têm duas situações. São sempre, o pinheiro é sempre pioneiro, seja no sítio, seja no outro. No caso do interior, ou bem que é um habitat de substituição, portanto, pode ter cerca de 30% desse pinhal poderá ter carvalhal por baixo e, portanto, potencialmente pode vir dar origem a um carvalhal. A outra parte desse pinhal está sobre outros habitats que não são florestais e, portanto, é um pinhal que, para se ter floresta, ou se continua a ter pinheiro ou outra espécie pioneira, ou então é assumir que temos lá matos. No conjunto destes dois pinhais, como o pinhal ocupa uma grande parte de Portugal, eu diria que 50% da flora portuguesa está em pinhais. Portanto, quando gerimos bem o pinhal, temos à nossa responsabilidade cerca de 50% da nossa flora. Mais especificamente relacionadas com o pinhal, eu diria que cerca de 10% da nossa flora que precisa mesmo de pinhal, ou seja, o desaparecimento do pinhal levaria a uma difícil sobrevivência destas espécies todas. Os pinhais são muito mais do que plantações, são um habitat por si só e têm realmente muitas coisas interessantes no seu subcoberto que podem ser conservadas com medidas de gestão bastante simples. Uma delas, se calhar a mais importante de todas, é a pouca mobilização do solo. Essa será realmente a grande medida de gestão que deve ser sempre implementada para conservar as espécies e evitar, obviamente, as desmatações podem ser feitas, evitar sempre fazer tudo de uma vez, ou seja, se tivermos 100 hectares de pinhal, não desmatar tudo de uma vez, proporcionar sempre mosaico, abrir sempre clareiras, e eventualmente até pode-se lavrar em alguns sítios, ter sempre o conhecimento da biodiversidade e ter as medidas de gestão adequadas para que se consiga produzir madeira ou resina ou pinha, mas conservando a biodiversidade. E isso, a meu ver, depende basicamente não de dinheiro, mas de conhecimento.